Olá, Labers. Eu sou Márcio Raskorski E eu sou Taula Armentano. e esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. E essas são as notícias da edição dessa semana. Caso de condomínio em Osasco, síndico é acusado de má gestão das contas e Como escolher bem o síndico profissional do seu condomínio? Certificação 5 estrelas pode fazer a diferença. briga na Cracolândia. Como é gerir um condomínio e conviver com os problemas do entorno? Pessoal, semana passada a gente comentou sobre um caso muito sério envolvendo uma administradora. Infelizmente, baixou as portas, fugiu, sumiu do mapa e deixou um prejuízo enorme para os condomínios. E hoje, infelizmente, a gente tem um caso de um síndico profissional que vem sendo acusado de desviar dinheiro do Síndico Lab News. Foi conferir mais a fundo essa situação. Ser síndico profissional é um trabalho muito sério, que demanda muita atenção e transparência. O condomínio em Osasco está passando por problemas com o seu gestor, já que o mesmo arrecada mais de R$ 1 milhão por mês, mas as contas estão sempre no negativo. A água do empreendimento quase foi cortada. Os moradores reclamam da gestão e também do fato das assembleias de eleição terem acontecido em formato virtual. Porém, o fato do síndico ter processado o subsíndico foi a gota d'água para muitos desses moradores. O que que eu acho do gestor desse condomínio? Eu não sei nem o que pensar desse gestor, porque a partir do momento que ele processa um subsíndico, que também é gestor, por questão de pesquisa que esse subsíndico está fazendo com relação a pagamentos de comércio, com relação aos aluguéis, e aonde é utilizado nessa conversa uma gravação, o mesmo processa o condomínio, processa o subsídio por calúnia e difamação, e o que é pior, utiliza o próprio jurídico do condomínio para esse feito. Processa também o conselho fiscal, e também se utiliza e se apropria do próprio jurídico do condomínio. Eu queria saber aonde está a ética. Vou falar que ele é um síndico ausente, vou falar que ele é um síndico, que não tem transparência, vou falar que ele é um síndico que ele não se preocupa com a solicitação dos moradores. Nós fizemos várias movimentações pedindo essa eleição presencial, ele não acatou, é autoritário, qualquer coisa ameaça com o processo. Vou falar mais o quê? Não tem mais o que falar. Vale dizer que a administradora também pode ajudar a coibir problemas de gestão no condomínio, assim como os próprios moradores. Fernando Alexandre é diretor de uma administradora e conta que muitas vezes essa colaboração pode fazer a diferença. O conselho, quando ele é eleito entre os condôminos para representá-los. Então, esse papel do conselho é fundamental, mas o condômino que se sensibiliza, que quer saber das contas, que quer ir atrás, que quer acompanhar, é fundamental para todo o condomínio. Todos os condôminos têm o direito de questionar, de pedir os levantamentos, sempre prezando pelo respeito, sempre prezando muito por esta questão do bom convívio. Aquela questão do morador ser um ato vingativo não é produtivo para o condomínio, porque isso acaba virando uma guerra desnecessária. E quando há uma necessidade e há uma discordância com alguns pontos, alguns critérios dentro do condomínio, não pode ser nada abusivo. E é um fator muito importante, de fato, ter o acompanhamento de todos. O condômino, para ele ter a certeza sobre algum indício de problema no condomínio, é sempre importante ele acompanhar as contas. Pois é, Márcio, tristes notícias para o nosso mercado, né? Mas acho importante a gente dizer que não dá para generalizar.
Tem muita gente boa, muita gente competente, existem formas de a gente poder se prevenir, dá para tirar certidões de todas as empresas que trabalham no condomínio, prestam serviço, incluindo a administradora, incluindo a empresa do síndico, se for profissional, e eu acho que são meios que a gente pode adotar para evitar que problemas como esse aconteçam. Não dá para generalizar, existe uma governança séria, o conselho tem que fazer o papel dele, o condômino também, hoje é tudo muito simples, existe ali os aplicativos da administradora que você consegue ir acompanhando as contas no dia a dia. Fica a dica, né, Márcio? Eu, pela minha experiência, né, ao longo desses mais de 30 anos, eu posso atestar que a maioria absoluta das administradoras são empresas extremamente sérias, idôneas, honestas, que cuidam de milhões de reais dos condomínios e nunca lesam o prédio. Isso aí foi uma exceção. E os síndicos profissionais, a mesma coisa, eu acompanho desde o nascimento dessa categoria até hoje, né? Olha onde a gente chegou, e a maioria também absoluta dos síndicos, tudo gente boa, gente honesta, trabalhadora, e às vezes a gente tem alguém que derrapa. Agora, hoje em dia, tem algumas ferramentas de controle. Exato. A gente precisa usar o máximo de tecnologia possível, precisa colocar ferramentas para a gente evitar que alguém isoladamente consiga fazer uma transferência de alto valor, tem que ter auditoria nos condomínios, tem que ter uma apólice de seguro abrangente, tudo isso para precaver e para se prevenir de uma eventual tragédia como essa. E o acompanhamento dos condôminos, do Conselho Fiscal, de todo esse pessoal que é eleito para fazer esse papel, também é super importante. Mas, Márcio, essas más notícias, não são a realidade do nosso mercado. Aconteceu, a gente está dando essa notícia aqui, mas tem muita gente boa e séria, buscando se aperfeiçoar e trazer qualidade para os condomínios que está prestando serviço. E nós fomos conhecer a certificação Síndico 5 Estrelas. Confira. Eu sou Ricardo Carpati, sou diretor do Grupo Gabor. Nós fomos a primeira empresa do Brasil a levantar a bandeira da profissionalização do síndico, lançando um curso de síndico profissional há 13 anos. Hoje uma realidade, naquela época ainda engatinhando. Há 4 anos nós lançamos a certificação Síndico 5 Estrelas, onde tem reconhecimento da Fundação Panzolini, principal certificadora do Brasil, e é uma prova de proficiência, onde o síndico tem que ter uma aprovação de 80% nas questões, das 80 questões de múltipla escolha, mais 3 questões dissertativas, para mostrar que realmente é um síndico diferenciado de conhecimento e que tem capacidade para realizar a gestão de qualquer condomínio no Brasil. Dentro do grupo também temos a Conde TV, que é um canal que está chegando em 5 milhões de visualizações, para munir o segmento condominial de informações com qualidade. É uma prova bem horizontal, você tem várias matérias ali dentro, então você tem a parte financeira, a parte jurídica, a parte de manutenção predial, então é bem horizontal, então é uma prova que tira o síndico da zona de conforto, porque a gente tem síndicos que são muito bons em uma área e não são tão bons em outras áreas. Mas aí esse síndico tem que se dedicar, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar para conseguir realmente passar na prova e ter esse diferencial que hoje é bem respeitado no segmento em todo o Brasil. Que é isso, né? A pessoa que passa numa certificação como essa é o oposto da uberização do síndico profissional, que é uma coisa que a gente fala bastante no Lab e que preocupa mesmo, né? A pessoa que quer ser síndico, mas muitas vezes não entende a complexidade e o tamanho da responsabilidade que é essa função, né? Exato, a gente está cuidando da saúde das pessoas, da saúde física, né? Então com questão de criminalidade no Brasil inteiro, da saúde em termos de saudável mesmo, isso deixou mais evidente com a pandemia. Nós estamos cuidando do conforto dessas pessoas, e as pessoas têm que ter conforto na sua casa, e da valorização patrimonial. Deixar tudo isso na mão de pessoas que não têm conhecimento é algo não muito inteligente na minha visão. Então, a gente criou essa prova realmente para que os contratantes possam ter a certeza de que aqueles síndicos que são certificados, que são menos de 7% dos que fazem a prova, eles têm realmente capacidade de gestão para fazer uma gestão eficaz dentro de qualquer condomínio do Brasil. A certificação não é apenas uma boa opção para os condomínios. Para os síndicos, também é uma forma de se diferenciar no mercado. A cada 3 meses a gente faz um evento onde a gente qualifica esse síndico. Então a gente traz profissionais da área financeira, da área de contabilidade,
da área de gestão, a gente traz e demonstra para eles formas de atuação, a gente traz para eles mudanças de legislação que existem, a gente traz para eles novas tecnologias para eles empregarem dentro dos condomínios a qual eles são síndicos. Então, eles estão sendo o tempo todo munidos de informações aonde eles se aperfeiçoam, se qualificam e têm novidades para eles empregarem na gestão. E aí, eles precisam apresentar um trabalho sobre esse evento que a gente faz para eles. Então, a cada 3 meses tem um evento e eles têm que fazer um trabalho. E aí, o trabalho é avaliado e tem uma nota de corte também para que eles continuem na certificação. Eu sou Priscila, síndica profissional desde 2012, sócia da Conecta Síndicos, uma empresa do mercado, junto com meu sócio e meu marido. Sou advogada de formação e síndica 5 estrelas. Legal. Conta pra gente como que foi se preparar para a certificação. Bom, eu vou até ser sincera, que eu fiz a primeira prova. Então, na primeira prova, a gente não tinha ideia de como seria essa prova, né? A gente sabia que a ideia de certificar as pessoas, de testar conhecimento, mas a gente não sabia o que vinha pela frente, né? Eu estudei pelo edital, legislação, eu já tinha maior facilidade, e nas matérias que eu não tinha facilidade, eu fui atrás de matérias na própria Conde TV e no mercado. E conta pra gente qual que foi o impacto comercial de você ter conseguido essa certificação, que é bem difícil, né? O que eu posso dizer, assim, de pronto, os condomínios começaram a procurar mais, né? A gente aumentou a carteira depois da certificação, mas hoje eu vejo como uma comprovação de conhecimento, e quem tem ciência de que o Síndico 5 Estrelas existe, procura síndicos 5 estrelas, porque não é só o conhecimento da prova, a gente tem a entrega de certidões. O síndico profissional Gustavo Moretti também apostou na certificação e viu a sua empresa aumentar. Coincidência ou não, né, antes de ter a certificação, eu tinha um condomínio só, né, que é o condomínio que eu me preparei, que eu me formei, que eu usei de laboratório, e aí depois que eu fiz a certificação, eu me lancei para o mercado, aí a minha evolução foi absurda, né, em 2019 eu me certifiquei na primeira turma, em janeiro de 2019, e de lá para cá, minha carteira, em menos de um ano, já tinha aumentado de 1 para 5 condomínios, 1 para 5, em pouco tempo, né, e hoje estou com mais do que isso, né, mas eu tenho uma equipe maior, inclusive. Muito bacana. Aliás, parabéns para o Ricardo. Eu confesso uma coisa, eu não tenho essa certificação. Ainda não fiz essa prova. Mas olha, tem outras certificações boas no mercado também. Esse tipo de iniciativa é muito importante, porque síndico tem que ter jogo de cintura, tem que ter jeitinho, tem que ter traquejo, mas tem que ter conhecimento técnico também. E uma certificação como essa consegue, de fato, peneirar, e é importante para o currículo, né? Sem dúvida. E também ajuda o síndico a desenvolver os seus conhecimentos. A gente é super favorável a esse desenvolvimento, né? Que cada vez mais tenham cursos, tenham possibilidades de a gente elevar a régua nesse mercado condominial e entregar um trabalho de bastante qualidade para os condôminos. Paula, você sabe que eu lembro, há uns 15 anos atrás, eu inventei um negócio chamado Assocíndicos, e hoje é parceiro aqui do Síndico Lab, co-irmão do Síndico Lab, e a gente pensava justamente em fazer provas, em fazer assembleias simuladas para a gente ver a habilidade de cada um. Então, todo tipo de iniciativa como uma certificação, a gente apoia, a gente gosta muito. Eu fui sua aluna na Assocíndicos, Márcio. Faz tempo. Faz tempo. Taula, outro ponto que é um desafio enorme para o síndico é quando o condomínio está numa área difícil, numa área de risco, como é o caso de diversos condomínios no centro de São Paulo, ali na região da Cracolândia. Pois é, e esse final de semana nós assistimos cenas horríveis no centro de São Paulo, de muita tensão mesmo. E nós fomos conversar com a Lígia Ramos, uma síndica profissional que atua e mora no centro. E sou moradora do centro desde fevereiro desse ano. E em novembro do ano passado, né, eu resolvi que eu ia morar no centro, adquiri um imóvel aqui na Avenida São Luís, e sempre achei que ia ser uma coisa diferente, bacana, o centro com as suas características
da arquitetura bacana, eu sou arquiteta, e as pessoas ecléticas, muita gente legal aqui no centro. Então, quando eu estava, no primeiro final de semana que eu mudei, eu estava parando meu carro aí na garagem, porque o meu prédio é um prédio que eu moro, é um prédio tombado, e não tem garagens. E, enfim, eu estava vindo da garagem, onde eu estaciono o carro, vim para cá, quando a gente foi abordado pelo pessoal da gangue da bicicleta. Gente, tem o pessoal da gangue da bicicleta sim. E era tarde da noite, eu estava com uma amiga, uma estrangeira até, e a reação dela foi muito engraçada, porque eu estava com o Pompom, meu cachorrinho, que está aqui do lado, no colo, e a Isabelle, minha amiga, quando o pessoal abordou e quis arrancar a minha correntinha, a Isabelle não teve outra reação que não fosse tirar a corrente da mão dessas pessoas e falar que a corrente era minha. E, gente, por incrível que pareça, eles devolveram a corrente. Dessa história, eu queria dizer uma coisa do centro. O centro é violento, o centro é pobre, gente. Essas pessoas que roubam aqui, elas não são as mesmas que estão atacando outros bairros, como Brooklyn, o Campo Belo, Moema, o Morumbi. Se você falar para mim, o centro é violento, o centro é pobre. Existe aqui uma coisa muito interessante que a gente tenta não fazer nos outros bairros, que é separar as classes sociais. Nesse sentido, o centro é mais humano, porque eu tenho a convivência de uma elite muito próxima de uma classe social que não é a favela, não. É um pessoal que ninguém quer ver, eles são invisíveis. O centro de São Paulo, mais do que qualquer outro lugar, precisa de política pública eficiente, boa, de gente que vai tratar essas pessoas doentes, que vão colocá-las em lugares de tratamento. Elas precisam de tratamento. Enquanto isso não acontecer, pessoas como eu, que trabalham e vivem aqui, vão ser atacadas. Mas a gente, no final, não é só atacada por eles, quando eles vêm e roubam alguma coisa boba. A gente é atacada porque a gente convive com essa pobreza o tempo todo e é obrigada a criar uma casca para esquecer que essas pessoas são pessoas que estão sofrendo, como nós. Então, eu convido todo mundo a vir morar no centro. E convido todo mundo, todo cidadão de São Paulo, a tentar não varrer a Cracolândia e falar, veio para o meu bairro, veio para o outro. Vamos fazer a Cracolândia ser tratada. É um problema social que nós temos. É um pós-guerra, gente. O que a gente faz com aqueles milhares de pessoas que estão espalhadas? A gente tem que dar um tratamento humano adequado. Eu sou Isabelle Ribot, eu sou artista plástica, eu moro em São Paulo há 21 anos e aqui na Avenida há menos de 10, 9 anos exatamente. Eu acho que o problema que eu vejo realmente é o medo que está sendo inclusivo, como dizer, não é promovido, mas quase. As pessoas têm um certo receio. Porque, por exemplo, eu recebo amigas que são francesas também aqui, elas muitas vezes estão aqui por causa do marido, que é um executivo de alguma empresa e tal, e muitas vezes a própria empresa do marido desaconselha a vinda para o centro. Vem com um motorista, gente, tem a linha amarela aqui do lado, que é muito prático, muito rápido, e não precisa estacionar o carro nem nada. Eu acho que a propaganda que está sendo feita para o centro, ela é péssima. A cidade toda está meio que virada para o centro para falar mal. Moro no centro já há mais de 30 anos. Na verdade, eu comecei eu vim para o centro para morar na Avenida 9 de Julho e depois eu vim para a Avenida São Luís. Então, eu pude acompanhar durante esse período o momento e os cenários diferentes do centro. Então, na década de 80, de 90, o centro tinha aquelas violências de batedores de carteira, e ao longo do tempo isso começou a se intensificar e se agravar, o nível de violência aqui, principalmente aqui no centro, na região onde eu moro.
Então, acho que com a Cracolândia, ela iniciou mais ou menos na década de 90, acho que em 91, mais ou menos, no ano de 91. Inclusive, eu trabalhava numa empresa de seguros, que era ali em Campos Elíseos, e a gente pôde observar como a violência e a falta de segurança já existia naquela época. Eu percebo que aqui no centro também, muitas empresas grandes, né, como as Casas Bahias, que é ali na frente do Teatro Municipal, lojas, né, de CIA, lojas Marisa, o comércio está saindo aqui do centro, né? E com isso a gente não tem essas empresas, não tem esse círculo de pessoas andando ali, e com isso a gente acaba tendo muito mais violência, muito mais assalto, principalmente ali na Barão de Itapetininga. Bom, muito legal ouvir a Lígia. Vou contar uma história. A Lígia, ela não morava no centro de São Paulo e, por influência minha, eu a convidei para conhecer mais a fundo o centro. Ela se encantou, comprou um apartamento antigão na Avenida São Luís, foi morar lá e hoje ela está engajada conosco para resolver essas questões. E aí, gente, dizer que o Síndico Lab, de forma pioneira, conseguiu uma audiência com o vice-governador do estado de São Paulo. Estivemos lá, eu, Stefan, um grupo de empresários, donos de restaurantes, síndicos profissionais, justamente para a gente conhecer todo o projeto em relação ao combate à Cracolândia. Não é um caso só de polícia, é um caso de assistência social, um caso de saúde pública, também de polícia, claro. E o Síndico Lab, em primeira mão, participou da reunião, a gente conheceu todo o projeto e depois, com calma, conforme ele for sendo implantado, nós vamos trazer os detalhes para vocês. Eu tenho certeza que devagarzinho a gente vai melhorar o centro de São Paulo e acabar com a Cracolândia. E aí tá a importância de um síndico, né, Márcio? Sabe que eu vou contar uma história que aconteceu comigo há bastante tempo? Eu participei de um projeto chamado Bairro Novo, em Camaçari, na Bahia. E a construtora se preocupava tanto com o entorno que, antes de começar a obra, o grande intuito era cadastrar os moradores do entorno, era uma população mais simples ali, para que eles trabalhassem na construção do condomínio e depois pudessem ter chance de, eventualmente, morar naquele condomínio. Tinha unidades mais caras, mais baratas, e depois tinha preocupação com reciclagem de lixo, com transporte público, com segurança pública, com iluminação. A verdade é que a chegada do condomínio trouxe benefícios para todo o entorno. E o síndico acaba sendo um representante ali de toda a comunidade, tem mais acesso ao poder público, é recebido pela porta da frente, e hoje em dia o poder público quer receber as pessoas. Basta a gente saber como pedir e por onde entrar. Essa responsabilidade do síndico de ajudar a levar um bom viver tem tudo a ver com a questão política, e de também cuidar bem da administração, das finanças, tem tudo a ver com a responsabilidade pelo qual nós fomos eleitos. Esse é o nosso papel, acho que deixando aqui bem claro. Fico feliz de ter a oportunidade de a gente levar essa verdade, né? Um bom viver para a massa condominial e para o entorno. E você falou uma coisa importante: os síndicos são eleitos. Exato. No final das contas, é um cargo político, é um cargo eletivo, e se assemelha muito com o cargo de gestão pública. Só que eu vou te confessar um negócio: eu já vi muito gestor público falar, puxa vida, se aqui funcionasse igual um condomínio, tudo seria melhor. Então, talvez os condomínios venham dando bons exemplos até para os gestores públicos. Maravilhoso. E agora é aquele momento que a gente adora, que é relaxar e sugerir alguma dica legal para os síndicos que estão nos assistindo. Um momento de descontração e lazer, porque trabalhar é muito bom, mas poder descansar é melhor ainda, né, Márcio? Eu sei que o mês das mulheres já passou, mas a minha sugestão essa semana é um tour guiado. Mulheres na História de São Paulo, organizado pelo Pátio Metrô São Bento, é gratuito e será realizado em todos os sábados, de abril até maio. Vale a pena conferir. Bom, você falou do Pátio São Bento, né? Tem um mosteiro de São Bento, coisa mais linda. Tem horários lá, um canto gregoriano. Tem uma padaria lá dentro, faz um pão maravilhoso. Tem café da manhã. Tem gente que casa lá dentro, faz a festa de tão lindo que é. É um espetáculo. Tem que ir no Mosteiro de São Bento. A minha dica dessa semana, como agora a gente vive o tempo de Páscoa, mas também é Páscoa judaica, e eu sou judeu, a gente tem o Centro de Cultura Judaico aqui em São Paulo, na Rua Martinho Prado, lá na Bela Vista. Um espetáculo de lugar, conta toda a história do povo judeu, mas também da chegada dos judeus a São Paulo. Então é muito bacana, não precisa ser judeu para ir lá, pode ir qualquer pessoa. E a entrada, o curioso é que a entrada você paga quanto você achar que tem que pagar.
Se tiver R$10 no bolso, você paga 10. Se você quiser dar R$100, porque você achou muito lindo, você dá R$100. Se não tiver nada, você entra do mesmo jeito também. Bem legal. É uma dica interessante na Rua Martinho Prado, na Bela Vista. Que dica bacana. Foram 2, na verdade, né, pessoal? O Márcio já aproveitou e deu 2 dicas bacanas para vocês. Que legal. Bom, pessoal, este foi o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Boa Páscoa para todos. Até a próxima. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Essa 4ª semana do Síndico Lab News, a audiência aumentando. E a gente se vê semana que vem. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Valeu. Tchau, tchau.